A história da Igreja Presbiteriana de Manhumirim se confunde com a própria história da cidade. Antes de Manhumirim ser emancipada, a igreja já estava aqui. Tudo começa aqui na Igreja Presbiteriana de Manhumirim por volta de 1910, 1911, quando o senhor Francisco Bastos convida o pastor da igreja de Alto Jequitibá para que realize um culto em sua casa, aqui em Manhumirim. Esse culto já envolve uma grande adesão de vários membros da igreja de Alto Jequitibá. A história, então, caminha e vários cultos são realizados aqui, depois, especificamente, no salão do Colégio Externato Mineiro. Dois irmãos da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, o senhor Alfredo Breder e o senhor Antônio Frossar, construíram casas de residência aqui e o senhor Alfredo Breder construiu o que viria a ser esse colégio, Externato Mineiro. E ele cedeu o salão do colégio para que a igreja pudesse realizar seus cultos. Os cultos foram acontecendo e no final, mais ou menos no ano de 1919, a Congregação Presbiteriana de Manhumirim foi organizada pela Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. A congregação passa a se desenvolver, se fortalece bem, e então no dia 26 de março de 1922, às 11 horas da manhã, a Igreja Presbiteriana de Manhumirim é organizada pelo Presbitério Espírito Santo Minas. E aí então ela se torna uma igreja emancipada, independente, não é mais uma congregação da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. Tudo isso acontece muito pela visão evangelística do reverendo Aníbal Nora, que veio a ser o primeiro pastor da igreja. A igreja foi organizada com 123 membros comungantes e já duas congregações, uma em Assis Brasil e uma no Ouro. E aí a igreja continua avançando a partir da sua organização em 1922, e aí caminhando mais na história, a gente chega na década de 40, onde grandes momentos começam a acontecer na vida da igreja. A partir da década de 40, a igreja teve o seu primeiro pastorado longo, com o reverendo Apolinário Sattler, que chega aqui no final da década de 40 e permanece até o final da década de 50. Foram quase 15 anos de pastorado. O reverendo Apolinário é lembrado como um dos grandes pastores que passou por aqui. Afinal, tinha uma visão bíblica profunda, homem muito culto e uma visão muito social. Na época do reverendo Apolinário Sattler, foi proposta a criação de uma associação de beneficência na Igreja Presbiteriana de Manhumirim. Depois dele, outros pastores vieram e a igreja começou a caminhar para o seu cinquentenário, que viria a acontecer no ano de 1972, com o pastorado do reverendo Paulo Sperber, que ficou aqui apenas 2 anos, mas teve o privilégio de ser o pastor do cinquentenário da igreja, celebrando assim os 50 anos de organização em 1972. Ainda nesse período, foi organizada a primeira filha espiritual da Igreja Presbiteriana de Manhumirim. Em meados da década de 60, foi organizada a Igreja Presbiteriana de Vista Alegre, na zona rural de Manhumirim. Depois disso, a partir da década de 70, seguiram-se alguns pastorados curtos até a chegada do saudoso reverendo Cari Loubach Tavares, que aqui foi pastor durante 8 anos, e no seu pastorado se organizou a Igreja Presbiteriana Cidade Jardim, também filha da Igreja Presbiteriana de Manhumirim, fruto do trabalho dinâmico, evangelístico do reverendo Cari. No final da década de 80, chega aqui para a igreja o reverendo Sérgio Pereira Tavares, que era filho da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, e durante o pastorado dele, nós tivemos o pastorado mais longo da história da Igreja Presbiteriana de Manhumirim, cerca de 25 anos de ministério consecutivo aqui. O reverendo Sérgio teve um ministério extraordinário aqui, muito dinâmico, muito presente na cidade. Também contou com reformas importantes na parte estrutural da igreja. O templo que hoje temos foi reformado em sua grande parte em meados da década de 90, no período do pastorado do reverendo Sérgio. Em 2012 se encerra o pastorado do reverendo Sérgio aqui e nesse ano assume interinamente o pastor Paulo Martins Silva, que era o presidente do presbitério, pastor da igreja de Alto Jequitibá, e ao longo do ano de 2012 ele auxilia a igreja nesse processo de transição pastoral. Em 2013 vem o reverendo Léo, que embora tenha ficado apenas 2 anos aqui, 2013 e 2014, tem um pastorado muito positivo, muito dinâmico e muito marcante. Após ele, o reverendo Álvaro permanece aqui de 2015 a 2018 e eu estou aqui desde o ano 2019. No ano de 2022, nós tivemos o privilégio de comemorar o primeiro centenário da nossa igreja.
celebrando assim 100 anos de organização eclesiástica, tendo a oportunidade de mensalmente termos um culto alusivo a essa celebração com convidados e de maneira muito especial tendo a presença do presidente da nossa denominação, o reverendo Roberto, no mês de março, no dia em que celebramos os 100 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Manhumirim. Ao longo dos seus mais de 100 anos de história, a Igreja Presbiteriana de Manhumirim teve o reverendo Sérgio como o pastor que mais tempo ficou aqui, com 25 anos, e os que menos tempo ficaram foram o reverendo Júlio Nogueira e o reverendo Antônio de Godoy, ambos ficando apenas 2 meses cada um. O fato é, cremos que ao longo da história Deus tem sustentado a história da Igreja Presbiteriana de Manhumirim, com seus mais de 20 pastores, inúmeros, incontáveis membros que por aqui passaram e, sem dúvida nenhuma, sendo uma igreja presente na cidade e na história de Manhumirim. Para mim, o centenário de Manhumirim é Ebenezer. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Como ao longo dos seus mais de 100 anos de história, o Senhor tem sustentado a Igreja Presbiteriana de Manhumirim, também tem sustentado a nossa cidade e derramado sobre ela seu amor e a sua graça.